Bom dia, bom dia, muito bom dia. Domingão, domingão lindo, maravilhoso, de chuva. Por aqui pelo menos, né? Mais um dia de chuva por aqui. Hoje de manhã eu estava escrevendo sobre essa nossa conversa de hoje. Do domingo passado não fiz e tem tanta coisa. Posso dizer para vocês que eu já fiz já tive essa conversa aqui comigo mesmo. Tanta coisa para falar, tanta coisa para compartilhar. Domingo passado eu não fiz em função do Pedrinho, meu filho, que hoje faz 50 dias de vida. E tanta coisa aconteceu nessas últimas 2 semanas. Tanto aprendizado, enfim, tantos acontecimentos tantos acontecimentos históricos mesmo, tá? Mas enfim, estamos aí, domingo, e hoje nós vamos falar, só um spoiler, as nossas diversas versões, sobre as nossas diversas versões, aquelas que habitam em nós, ou aquelas versões que a gente passa durante a vida, sobre as fases da vida. E o quanto que elas podem nos fazer bem ou nos fazer mal. Então, sobre isso que nós vamos falar. E como é que a gente faz? Geralmente, né? Quando tá frio, que aqui tá frio, né? E hoje eu decidi, mudou o fundo aqui, né? Decidi fazer aqui no lugar de propósito, que o nome por si só já diz muita coisa, né? Mas esse aqui eu entrei aqui agora de novo e falei, cara, que lugar legal esse aqui, cara. Que lugar que tem uma outra atmosfera. Enfim. E o que a gente faz num dia frio? O que a gente faz quando a gente sente frio? Movimento. Então, bora pegar uma caneta e um papel aí, bora pegar um café, uma água. Pra quê? Pra fazer movimento, se esquentar. E a gente se esquenta como aqui? Pensando. A gente vai se esquentar como aqui nos próximos minutos, né? Pensando sobre as coisas que realmente fazem a diferença na nossa vida. Sobre as coisas que realmente agregam na nossa vida, sobre aqueles pontos, para te ter uma ideia. Isso aqui, depois nós vamos falar sobre isso, ó. Um ticket de pedágio. Eu vindo pra cá, pensando, cara, olha só como é. Sabe aquela cadeira de aprendiz que eu falo? Cara, eu que carrego ela o tempo todo. E aí eu sento e aprendo com um ticket de pedágio. Sim. Então são esses movimentos que a gente vai fazer hoje. Falar sobre aquilo que realmente nos leva para outra direção, que nos leva talvez para onde a gente anseia. É isso que eu posso te dizer. Essa semana eu fiz um story e eu falei, fui visitar uma empresa, estava parado no trânsito e vamos falar um pouco, né? Eu fiz um story seguinte. No meio da história, eu falei, cara, eu quero coisas boas da vida, eu quero uma coisa boa, eu quero vida boa, cara, eu quero ter boas condições, eu quero ser feliz com a minha família, eu quero ter saúde, eu quero ter empresa lucrativa, eu quero ter boa casa, eu quero ter bom carro, eu quero ter condições financeiras para viajar, eu quero ter condições financeiras para ajudar os outros, enfim, para compartilhar. É isso que eu quero. Eu fico pensando sobre isso e eu aprendo demais, cara. Eu aprendo, na verdade eu já internalizei há muito tempo que isso aí é consequência das coisas que a gente fala aqui, que nós vamos falar aqui, uma das coisas, né? Que vida boa é consequência. Eu não posso mirar na vida boa, eu tenho que mirar no meu dia a dia, eu tenho que mirar nas minhas várias versões. Hoje eu tenho 39 anos. Quantas versões eu já vivi nesses 39 anos? Quantas versões eu já tive nesses 39 anos? Já parou para pensar nisso? Cara, eu paro para pensar, por que eu trago isso? Porque a semana passada eu tive uma conversa com uma pessoa e era justamente sobre isso. O que travava ela na vida dela
o que está arrebentando com a vida dela, o que está levando ela para o fundo do poço, é isso aí. É uma versão da vida dela de 10 anos atrás. E hoje ela ainda vive para honrar aquela versão de 10 anos atrás. Hoje é... não sei se hoje, mas eu posso dizer, a semana passada, ela vivia para honrar a versão dela de 10 anos atrás. Faz sentido isso? Não faz sentido. Eu tive uma versão que bebia, uma versão quase alcoólatra. Faz sentido eu viver com uma versão dessa? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Faz sentido eu viver uma versão de que gosta de ir pra balada pra noite? Não faz sentido. Hoje, aos 39 anos, não faz mais sentido. Fazia sentido lá aos 18, aos 20. Talvez lá fazia sentido, ok? Mas hoje não faz mais sentido. Faz sentido eu arrumar um trabalho e ir lá querer fazer o menos possível, querer me esconder no meu trabalho, no compromisso que eu assumi? Eu já tive essa versão. Por um pequeno espaço de tempo eu tive essa versão de quem, cara, não quer trabalhar, planejava se machucar. Olha o nível da preguiça. Olha o nível de debilidade mental da pessoa. Planejava se machucar para pegar atestado para ficar em casa. Faz sentido eu viver honrando essa versão? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, por isso que eu aprendo com isso aqui, ó. Por isso que eu aprendo com um ticket de pedágio. E eu vou compartilhar com vocês o aprendizado. E então, hoje nós vamos falar sobre as minhas diversas versões. As diversas versões que habitam ou que habitavam em mim. E a primeira pergunta que eu tô aqui para fazer, a minha função aqui é fazer pergunta. Assim como eu faço para mim, eu externalizo essas perguntas. Tá? Exatamente isso. Como eu me questiono as minhas ações, os meus resultados, aonde eu estou, eu externalizo essas perguntas. E aí eu diria assim para vocês, recebam essas perguntas, não com certeza e nem condenando. Meditem sobre elas. Meditem sobre elas. E a primeira pergunta é: o que eu deixo de viver quando eu não desapego de uma versão ultrapassada minha? O que eu deixo de viver quando eu continuo apegado a uma versão ultrapassada minha? Ou quando eu não desapego de uma versão ultrapassada minha? Exemplo? Quer ver um exemplo? Cara, sabe qual é a versão ultrapassada minha que é muito claro? Muito claro. Esse governo é ruim, esses clientes são ruins, as pessoas não ajudam, esse mercado de reciclagem é uma porcaria, não serve pra nada, é muito ruim. Essa é uma versão ultrapassada minha. Essa era uma versão minha. Qual é que era o resultado disso? Ferrado, tá? Negócio praticamente quebrado, só não fechamos porque não conseguimos. Saúde arrebentada, bebia que nem um gambá, uns 2, 3 porre por semana. Comia, nem se fala então, né? Família, ainda bem, graças a Deus, que nessa época era só eu e a Marina, não tínhamos filho, porque senão não estaríamos juntos. Com os desafios que é cuidar filho, porque é desafiador. É maravilhoso? Sim, mas é compromisso e é desafiador. E é investimento. Investimento de tempo, financeiro, de energia, de tudo. E ok, amém, sou grato. Mas se fosse lá atrás com o filho, esquece, com a cabeça que eu tinha, esquece, não estaríamos juntos. Tá vendo? Então a minha versão vitimista
A minha versão vitimista me trazia esses resultados. Tudo ferrado. Vida pessoal e vida... Eu poderia dizer assim, ó, vida profissional mais ferrada que a vida pessoal. Graças a Deus que a Marina me ajudava. Me tornou um homem melhor. Graças a Deus. Porque senão... Então, a minha versão vitimista me levava, me entregava esses resultados. E o que eu deixo de viver? Cara, eu deixo de viver tudo que há de bom na vida. Eu deixo de viver absolutamente tudo. Eu deixo de construir o futuro desejado. Eu deixo, quando eu incorporo essa versão vitimista, vítima do mundo, eu deixo de viver todas as coisas boas da vida. Eu deixo de ter ação. Eu viro omisso. Eu me torno omisso aos acontecimentos. Porque eu fico esperando. Eu fico como se fosse um pássaro no ninho, um filhote, que fica com a boca aberta esperando que a mãe venha trazer alimento para ele. É essa a versão. E aí, faz sentido viver honrando uma versão dessa? Para mim não faz nenhum. Para mim não faz nenhum sentido. Por isso que, a partir desse momento, quando há muitos anos atrás eu me toquei disso, ou eu fazendo uma pergunta para mim, e a pergunta foi exatamente essa, olha só. Pergunta foi exatamente assim, cara, tem empresas no mesmo setor que fazem a mesma coisa que nós, que eles estão ganhando dinheiro. O fulano está trabalhando nisso, ele está ganhando dinheiro. Peraí. Se o fulano trabalha nisso, ele faz muito parecido com o que a gente faz aqui, e ele ganha dinheiro, onde está o problema? E as palavras foram exatamente essas. Ele está debaixo do mesmo céu, em cima da mesma terra, o governo é o mesmo, o clima é o mesmo. Onde que está o problema aí? O problema não está nele, no mercado e tudo mais. O problema está aqui. O problema está na maneira que eu estou me comportando, não foi essa palavra comportando, mas o problema está na maneira que eu vejo o mundo. O problema está na maneira que eu faço as coisas. O problema está na maneira que eu encaro as coisas. E a partir desse momento, eu comecei a me despedir da minha versão vitimista. Exato. A partir daquele momento foi o primeiro passo para mim me despedir da minha versão vitimista. E aí eu falo que o livro que mudou a minha vida, que eu já comprei dezenas e dezenas, é esse que está aqui atrás, ó. Aqui. É esse livro aqui. Vou pegar para vocês. Esse livro aqui, ó. Que eu não sei, eu não lembro como que ele chegou na minha mão. Não lembro, mas ele chegou. Esse livro aqui, ó, O Poder da Ação. E aí, o que eu aprendi com o Poder da Ação? Uma coisa, uma palavra de algumas letras. Uma palavra de algumas letras, gente. Tá, vou achar aqui. Autorresponsabilidade. Então, eu me despeço de uma versão que é totalmente vitimista para dizer, pô, peraí, quem está no comando da minha vida sou eu, agora eu vou aprender, não sei nada. Eu só sei que eu não quero mais ficar nesse posto aqui. Eu não quero ficar vestindo essa versão vítima do mundo. Quem constrói a minha vida sou eu. Quem sonha sou eu. Eu posso sonhar. Eu posso sonhar e eu posso realizar. E aí eu coloco essa versão. Então a pergunta é: já pensou em todas as coisas que tu deixa de viver quando tu se apega a uma versão pobre tua? Pobre de ação, pobre de criatividade, pobre de ousadia. Já parou para pensar? Tudo que tu deixa de viver? Faz sentido para vocês? Até aqui? Faz sentido para vocês que... Uma pergunta, olha só. Já pararam para olhar no espelho? Ou já pensaram assim, cara, nossa, aquela pessoa que fez aquilo não era eu, cara, não pode ser. Nossa, sério que era eu? Tá vendo? É outra versão. Só que, se a gente não tiver consciente,
A versão preguiçosa, se eu, Clóvis, não estou consciente, a versão preguiçosa toma conta. A versão medrosa toma conta. A versão marido chato, raivoso, toma conta de mim. O marido reclamão, o marido... Enfim, ele toma conta de mim. Então, eu tenho que estar consciente. Porque se eu quero viver as coisas boas da vida, e eu quero, Clóvis, quero viver as coisas boas da vida. Já vivo muitas coisas boas hoje. Quero viver, tem coisas melhores para viver? Tem muitas coisas melhores para viver ainda. Não é trocada aí, pega essas coisas boas que eu tenho, que é minha família, que é meu trabalho, que é muitas coisas que eu faço, inclusive isso aqui, incrementa, coloca outras coisas boas. Então, se eu, Clóvis, quero viver todas essas coisas boas da vida, vocês vão ver que daqui a pouco isso aqui vai fazer sentido, ó. Esse ticket aqui vai fazer sentido na nossa conversa. Eu tenho que estar disposto. Então, o que eu deixo de viver quando eu me apego a uma versão antiquada minha, uma versão atrasada minha, tá? E o meu compromisso, o teu compromisso não pode ser com uma versão atrasada. Sabe, uma versão atrasada seria uma coisa do tipo assim... Eu faço assim porque meu pai fazia assim, porque meus avós faziam assim. Meu pai sempre fez assim. Cara, isso é uma versão atrasada. Tu tá trabalhando para honrar uma versão atrasada tua. Tá? Uma outra versão atrasada é, nessa empresa sempre foi feito assim. Tá, mas tá dando errado. Não, mas sempre foi feito assim. Cara, é uma versão atrasada, tchê. É uma versão atrasada. E o que... Falei essa semana. O que me trouxe até aqui, o que fez com que a gente construísse um negócio de tal tamanho, cara, não vai me levar para um nível 10 vezes maior. Talvez ele me leve um pouquinho, um incremento, 2%, 3% de crescimento ao ano. O que é 2% de crescimento ao ano? Nada. Não é nada. Né? Não é nada. Nós queremos mais, nós queremos 20, 30, 50, 100, nós queremos triplicar, nós queremos quadruplicar, nós queremos melhorar muito. É isso. Eu quero a minha vida lá na minha casa. Cara, eu quero melhorar muito, velho. Eu quero melhorar muito. Mas aí sabe com o que tem que ser meu compromisso? Com a melhoria contínua. Com a melhoria contínua. É eu pensando em constante melhora que eu melhoro. É claro que primeiro eu penso e na sequência eu ajo, coloco em prática esses pensamentos, as ideias, enfim. E aí, Clóvis, vai dar sempre certo? Na maioria das vezes não. Tá, e daí, Clóvis, o que a gente faz? Aí tu corrige, aí tu aplica o PDCA. Aí tu corrige, volta, corrige, vai de novo. Clóvis, mas eu quero voltar pro estado zero. Impossível voltar para o estado zero. Por quê? Porque teu cérebro já deu uma laceadinha. Tu já saiu do lugar, tu já viu assim, opa, eu posso sair do lugar. Ah, mas eu errei. Beleza, eu errei, mas eu saí do lugar, tem mérito. Ação, coragem, ousadia, criatividade. Agora exerce um pouco mais a criatividade. Vamos melhorar. Mas voltar para o zero, jamais, jamais. Não tem. Sabe por quê? Porque aquele lugar já está ocupado. Já tem outro bobo que pegou aquele lugar. Clóvis, agora tu foi muito violento falar outro bobo. Sim, é isso aí. Quando a gente sai da nossa versão de idiota, a gente vai para outra versão, tem outros que vão pegar o nosso lugar. E assim é. Então, se a gente pensar assim, cara, voltar para trás não tem como mais. Só para frente. Só para frente. Clóvis, mas é difícil. É difícil. Mas viver numa versão atrasada é muito mais difícil. É muito mais difícil. Viver uma versão atrasada é muito mais difícil. Hoje a vida é difícil? Cara, não é fácil. Não é fácil. Falei pra Marina, 2 filhos, meu Deus do céu, Marina, o que nós fizemos com a nossa vida? Brincando, né?
Mas não é fácil, cara. Mas viver aquela versão vítima minha, nossa, é muito mais difícil. Meu Deus, mas nem a pau voltar para aquilo lá. Então, o compromisso nosso tem que ser com a melhoria contínua. Todo dia melhorar, todo dia, em toda situação. Por isso que eu falo, por isso que eu tenho esse... Eu cunhei esse termo para mim, a cadeira de aprendiz, ela tá sempre comigo. Tem situação para mim aprender, eu pego a cadeira, boto do lado, sento e aprendo. Por quê? Para mim isso é compromisso de pessoas com a melhoria contínua. Aprender. A gente não aprende só quando vai num curso, literalmente, quando vai na escola, quando vai na faculdade. Não. A gente tem que aprender o tempo todo. A nossa mente tem que ser uma esponja de conhecimento útil. O que tu precisa aprender? Tem pessoas que falam assim, conhecimento nunca é demais. Ter prova que é demais, sim. Te provo que tem conhecimento que é demais. Exemplo. Cara, o que me adianta eu aprender hoje sobre astrofísica? Vai me ajudar hoje? Não vai me ajudar. Clóvis, mas talvez possa te ajudar. Talvez possa me ajudar, mas eu posso procurar um conhecimento que seja muito mais aplicável a mim. Faz sentido? Muito mais direto. Tem muitas coisas que eu preciso aprender hoje que vai ser muito melhor que a astrofísica. Faz sentido? Então nem todo conhecimento é útil. E aí eu vou te dar Tava conversando eu e o Pablo Meno essa semana passada, enfim, não lembro, enfim. E a gente tava discutindo um negócio, sabe? Que é de todo o ambiente maior que eu me faz crescer. Ó, esse aqui é uma outra pegada, ó. Às vezes assim, a gente queria estar lá com fulano de tal, exemplo. O cara que é mestre dos magos em tal coisa. Nossa, lá eu vou crescer. Todo o ambiente maior que eu, ou todo o ambiente próspero me faz crescer? Não. Sabe por quê? Porque tem uns ambientes, e eu já estive, tá, nesses ambientes. Tem ambientes que eles estão muito longe da gente. Tem situações que eles estão as realidades são muito distantes. As realidades são muito distantes e o que acaba acontecendo? Ao invés dele me impulsionar, dele me levar, ele acaba me travando. Por quê? Porque aquilo que ele vive hoje, aquela situação não é aplicável à minha realidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar realidades mais próximas das minhas. Então não é para aquela pessoa que está assim, ó, exemplo, vamos chutar, tá? Se eu tenho, exemplo, uma empresa com 50 funcionários, que é o que a gente tem hoje lá, somos em 50 e alguma coisa. Cara, eu vou olhar para uma pessoa que tem 10 mil funcionários, 20 mil funcionários para uma empresa, eu posso pegar coisas de lá? Posso sim. Quantos por cento? Pouquinhas coisas. Agora, se eu olhar para uma empresa que tem 200, que tem 500, que tem 1000, cara, tá vendo que eu aproveito muito mais do modo de trabalho dela para minha empresa do que olhar uma empresa gigantesca? Exemplo, vou olhar para a Apple. Vamos pegar um exemplo, veio na cabeça agora, tá? Olha para a Apple agora. O que eu pego de lá? Ou se eu olhar para uma empresa aqui da minha região mesmo, uma empresa maior que a minha. Faz sentido? Então é isso, nem todo o ambiente grande me faz crescer. Eu tenho que saber escolher. E aí eu tenho que estar consciente. Eu tenho que estar consciente do que eu quero, de onde eu estou e para onde que eu quero ir. É por degrau, é por degrau, é por degrau. Então, o nosso compromisso, o meu compromisso, Clóvis, desde muito tempo atrás, desde quando eu joguei fora a versão vitimista minha, com a melhoria contínua, eu melhorar. Melhoria contínua e filosofia Kaizen e uma série de coisas assim, mas o que ele quer dizer? Cara, nós temos que melhorar. O caminho é a evolução. Esse é o compromisso. E depois eu vou falar da situação. Por que nós estamos falando isso aqui hoje?
E você vai entender. A outra pergunta é... Antes eu perguntei para vocês o seguinte: o que eu deixo de viver quando eu me apego a versões antiquadas minhas, versões atrasadas? O que eu deixo de viver? Muito parecido. O que tu deixa de sonhar quando tu se apega a versões atrasadas? O que tu deixa de sonhar, de planejar para a tua vida? O que tu deixa de desejar? E sabe o que é que tu deixa de desejar? E eu sei. É aquelas coisas que, cara, lá no fundo, que tu guarda só pra ti. Que tu guarda bem no fundo, tu não fala pra ninguém, mas que rondam o teu pensamento com muita frequência. Quando tu se apega a versões pequenas tuas, a versões que cometeram erros, sabe? A versões que tu não sente orgulho, tá? Quando tu se apega a isso, se apega a culpa, se apega a medo, se apega a mágoas, tu deixa de viver muita coisa. Tu deixa de se revelar ao mundo. Tu fica se encobrindo. Quando tu se apega a versões pequenas, quando tu se apega a versões que de alguma forma te envergonharam, de alguma forma te trouxeram medo, quando tu te apega a versões tuas que fizeram mal a alguém e tu te envergonha disso, sente repulsa disso, tu acaba se escondendo do mundo. Tu acaba vivendo um falso eu, porque aquelas coisas que realmente ardem em ti, que tu gostaria de fazer, que fazem parte do teu eu mais íntimo, tu não faz nenhum movimento para vivê-las. Por quê? Porque quando a gente se apega a versões pequenas da gente, versões que não nos deixam felizes, a gente não se sente digna de viver aquilo. Não se sente digno de viver coisas boas. A gente não se sente digno de merecer coisas boas. E é isso que acaba acontecendo com a gente. A gente vai fazendo movimentos inconscientes, involuntários, de autossabotagem, e acaba nos levando de volta pro lamaçal. A gente sai, melhora um pouquinho e quando vê, cai de novo. Volta de novo. Por quê? Porque eu tô apegado a versões que não me fazem bem. Isso se reflete. Tu conhece alguém assim? Conhece alguém, ou tu é alguém assim, que melhora um pouco de vida em algum aspecto da vida, melhora um pouquinho e quando vê, pá! Olha aí, ó, a mestre dos magos. A Ana, as crenças limitam as regras do jogo. É isso aí. É isso aí. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar novas versões, nossa. Na verdade não é... Eu vou falar novas versões, tá? Mas eu diria assim, a única versão, nossa. A gente tem que revelar a única versão nossa. Vai vir aquela versão nossa, a gente tá com a roupa, como se estivesse com uma roupa. A versão daquele cara vítima. Tira essa roupa, joga fora. E vou dizer mais, sabe o que é? Não é tira essa roupa e bota no cabide. Não. Sabe o que a gente faz metaforicamente? Pensa comigo. Tem aqui do meu lado, aqui tem uma coisa aqui do meu lado, sabe o que é? Tem um tonel de fogo. E o que a gente faz? A gente queima essa versão. Para nunca mais ter a possibilidade de usá-la. Então, a gente vai tirando essas camadas, essas escamas, sabe? Para revelar quem a gente é, para a gente chegar no quentinho do coração. Para a gente aceitar quem a gente é e a gente viver tudo que a gente tem para viver. O que é, Clóvis? Coisas boas, cara. Coisas boas da vida, cara. As coisas boas da vida que a gente tem para viver. É isso. Porque eu espero sinceramente
de você que tá aqui nesse domingo, que tu não tem aquela versão tua de tipo assim, ah, Clóvis, mas eu nasci pra sofrer. Aí tu vai sofrer mesmo. Aí tu vai sofrer. Porque todas as ações nossas apontam para aquilo que a gente pensa. Lembra que eu falei da autossabotagem? É isso aí. Então se eu penso, cara, eu nasci para viver coisas boas. E a Ana que me ajudou a eu acreditar nisso, eu trabalhar nisso. E eu esperar por isso. Essa aí nós estamos penando ainda, Ana. A ansiedade às vezes me pega. Mas é isso. Eu nasci para viver coisas boas. E eu vou construir. E aí que tá isso aqui, ó. Sabe por quê? Se nós estamos falando de viver coisas boas, pensa comigo, tá? Se eu nasci para viver coisas boas e eu estou num lugar hoje, né, que não é tão bom assim, nós estamos falando de movimento, correto? Sair do ponto A e ir para o ponto B. Exemplo, sair do ponto A, onde não tem coisas tão boas, e ir para o ponto B. Vou te dar um exemplo. Sair de uma versão quebrada de empresa. Quebrada, ferrado. De querer fechar e não conseguir, não ter condições de fechar. De sair de uma versão dessa para uma versão, cara, de empresa que cresce todo ano cresce. E não cresce pouco, cresce muito. Tá? Nós estamos falando de movimento. Sabe o que é? Eu tenho que pagar um pedágio. Para fazer esse movimento, assim como se eu sair daqui pela 239 e ir a Novo Hamburgo, eu tenho um pedágio para pagar, e eu tenho que pagar o pedágio, porque senão eu vou encarar uma série de problemas se eu querer passar sem pagar o pedágio, correto? Na nossa vida é assim. Tem pessoas que não querem pagar o pedágio, que não querem pagar o preço. Clóvis, mas daí eu falando com o Papo falou assim, ah, mas eu posso ir por Campo Bom, desviar o pedágio? Pode. E na vida, sabe quem faz isso? Aqueles que querem o atalho. Aqueles que querem as coisas fáceis. Só que, na vida, esses atalhos, o querer encurtar o caminho, é ruim. Porque não é duradouro. Não tem base para isso. Sabe quem que tenta encurtar o caminho? Aqueles que ficam, já fazem de caso pensado, querendo aplicar golpe, crescer em cima de... O seu crescimento está com base em prejudicar os outros. Ponto. Essa é a pessoa que procura atalho. Sabe aquele sem vergonha? Exemplo, no meu negócio, exemplo, no segmento em que a gente atua, que é a gestão de resíduos, tem gente que ele vai dar um monte de golpe em várias pessoas aqui, aí depois ele tem que ir para outra região, depois para outra região, para outra região. Até que ele tem que mudar de segmento. Não tem vida longa. Então, o que eu aprendo com isso aqui, ó? Com isso aqui, com ticket de pedágio? Cara, é preço, cara. Nós temos que pagar o pedágio da evolução. Se eu quero ter um bom casamento, cara, eu tenho que parar e repensar. Pô, eu tenho que parar de beber. A gente tinha muito problema quando eu bebia. Ninguém aguenta um bêbado. Mas a gente só sabe disso depois que a gente para de beber. Se eu quero ter uma empresa que me dê boas condições, que dê retorno, que cresça, pô, eu tenho que... Alguma coisa tem que ser feita, não pode continuar no mesmo embalo. Faz sentido para vocês até aqui? É isso. Tem muitas pessoas que não querem pagar o pedágio. O Clóvis de 15 anos atrás, 13 anos atrás, por aí, uns 13 anos atrás, ele não queria pagar o pedágio. Por quê? Porque quem tinha que pagar o pedágio? Eram os outros. Era todo mundo que tinha que mudar. Para minha empresa crescer, todo mundo tinha que mudar. Menos eu, porque eu estava certo. Eu era filho da dona Carmen. Eu não preciso mudar. Só que eu vivia ferrado daí, né? Então, o que eu deixo de sonhar? Eu fico pensando assim, cara, o que eu deixo de sonhar, cara? Enquanto eu tô apegado a essas minhas... O José Roberto Marques, ele fala assim, as perebas, né?
As minhas perebas. O que é minhas perebas? São as minhas dores, as minhas desculpas, as minhas mágoas. E todos nós temos. A gente vai curando uma e vai aparecendo outra. A gente vai resolvendo uma e vai aparecendo outra. É isso aí. Aprendi isso com a dona Ana. É isso aí. E tá tudo certo. Esse é o caminho do crescimento, né? Porque imagina, eu ainda quero ir. Vou revelar um segredo. Um segredo não, um desejo. Um desejo. Naquela muralha da China lá. Né? Que ela é grande. Imagina. Quando der um passo. O que vai ter mais? Daí tem mais um passo, daí tem mais um passo, tem mais um passo, e 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 assim eu vou indo. É como se fosse, sabe o que é? Uma escada de 1000 degraus. Eu subi um degrau, e agora, Clóvis, não tem mais degrau? Não, tem mais um. Tá, mas agora eu subi, não tem mais nenhum degrau? Tem mais um, e 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 assim vai. Tá, Clóvis, mas... e o final da escada? Eu encaro o final da escada como o final da vida. Não tem mais degrau para subir, Clóvis. Então a gente cumpriu a nossa missão nessa terra. Aí o Criador tá dizendo, tá bom, é isso aí. Lutou o bom combate? Fim. É assim que eu encaro. Então, eu vou resolver isso aqui, vai ter outras coisas para resolver, e eu vou para outro nível, e vai ter outro, vai ter outro, vai ter outra. E por isso que a gente precisa melhorar as nossas versões. Clóvis, daqui um ano tu vai estar falando a mesma coisa? Não sei. O que eu estou falando para vocês é o que eu vivo, é o que eu acredito, o que eu estou compartilhando vem daqui. Mas se o ano que vem eu aprender coisas novas, eu vou falar outras coisas para vocês. Eu vou compartilhar outras coisas. E eu vou aprender. Porque eu busco todos os dias. E eu vou aprender. E eu vou ter coisas novas para falar. Porque eu busco todos os dias. Então, novas versões. A versão tua que quer viver... exemplo, a minha versão que vai ter 10 empresas, não é essa versão aqui. Não é essa versão que vos fala. Por quê? Porque eu tenho que aprender muito, porque eu tenho que fazer conexões, porque eu tenho que me desenvolver. Cara, porque eu preciso de muita coisa. Tá vendo? É isso. Eu não sou apegado à versão. A única versão que eu sou apegado é aquele que descobriu a verdadeira vida. A fonte. Aquele que alimenta o meu espírito, que guia as minhas ações. Essa versão, sim. Mas o resto, não. Mudo a hora que for necessário mudar. E faço força para mudar. Porque essa versão aqui não vai viver, não vai dar diretamente emprego a 1000 pessoas. Essa versão aqui não vai dar. Ela não sabe. Essa versão não sabe dar emprego para 1000 pessoas. Não sabe. Então, esse aqui tem que ser melhorado, esse aqui tem que ser potencializado. Eu preciso trazer... É como se fosse aqui um telefone, um Nokia 2532. Meu, precisamos evoluir, cara. Traz aplicativo. Pô, essa versão nem aplicativo serve. Cara, nem mensagem de voz manda. Então, como que eu vou ficar apegado a essa versão para toda a vida? A não ser que eu queira ficar aqui. Aí ok. Mas eu não quero ficar aqui. Então, é isso. É isso que a gente tem que buscar. Novas versões, versões mais potenciais. Com potencial muito maior. É isso aí. É isso aí. É isso que eu acredito. É isso que eu acredito. E aí, como que tu se vê nisso tudo?
Tu se vê como alguém capaz, alguém forte, alguém corajoso, alguém valente, alguém ousado, alguém criativo, alguém honesto, alguém multiplicador? Como que tu se vê? Por quê? Porque a maneira que a gente se vê hoje vai definir os nossos próximos passos. A maneira que eu me vejo hoje, quando eu olho no espelho, quando eu vejo as minhas ações, quando eu faço uma autoanálise, quando eu faço um exame de consciência, é essa maneira que define os meus próximos passos, as minhas próximas ações. Se eu me vejo como alguém fraco, como alguém medroso, como alguém pouco inteligente, como alguém sem criatividade, como alguém que não resolve as coisas, é provável que as minhas ações não vão ser ousadas, né? É provável que os meus objetivos não serão ousados. E se forem e eu tiver uma ação e essa ação não for assertiva, sabe qual é o pensamento que vai vir? Eu sabia que eu não ia conseguir. Eu tenho que ficar aqui mesmo. É isso aí, eu tenho que ficar aqui mesmo. A minha vida é isso aqui mesmo. Esse é o pensamento que vai vir. E isso vai vir para reforçar ainda mais a tua crença, o teu olhar sobre si mesmo de que, cara, eu não consigo. Eu não posso com isso. Então a maneira, sabe? Por isso que eu falo dos 5 autos. Autoconhecimento, autoconsciência, autoimagem, autoestima e a última, que sem a última nada acontece. A última vem para juntar tudo isso. Autorresponsabilidade. Primeiro, autoconsciência e autoconhecimento. Cara, como eu me vejo? Como eu me vejo me define tudo, cara. Define tudo. Como eu me vejo. Eu ia falar outra coisa que da gente vai... Como eu me vejo. Se eu fosse começar hoje, tá? Isso é uma coisa que a gente... Muitas vezes a gente olha para alguém que está onde a gente, de alguma forma, deseja estar, ou quer aprender com alguém, a gente pergunta, o que tu faz hoje? Cara, não. O que tu fazia quando tu estava no mesmo nível que eu? Como tu agia quando tu estava no mesmo nível que eu? E se eu fosse dizer hoje para vocês assim, cara, se tu não tem nenhum desses ou pouco desses, eu diria autoconhecimento, autoconsciência, cara. A maneira que tu se vê. A maneira que tu se vê vai definir muito do teu caminho. Como tu se enxerga. Quando tu olha no espelho, o que tu vê? Tu vê alguém corajoso, alguém forte, alguém ousado, alguém que merece o bom da vida? Ou tu sente repulsa daquela pessoa? Ou tu olha pro espelho e vê uma pessoa feia? Isso vai definir. O primeiro passo é isso. Melhorar a imagem que a gente tem da gente mesmo. E não é só imagem só com os olhos, mas o sentimento que a gente tem em relação a gente mesmo. O sentimento que a gente tem em relação a nós mesmos. Aí é outra história. Quando resolver isso, ou quando começar a resolver isso, a gente vai para outro nível. A gente sai de uma estrada esburacada e vai para começa a entrar num paralelepípedo. E quanto mais eu melhoro, melhor fica a estrada. Quanto mais eu melhoro a minha versão em relação a mim mesmo, quanto mais eu começo a jogar fora as cascas que eu falei antes, mais eu ganho velocidade. Mais eu ganho velocidade. Mais eu ganho velocidade. Velocidade em relação a quê, Clóvis? Em relação a tudo que eu quero. Aquilo que é verdadeiro para mim, sabe? Em construção de eu mesmo, em construção de família, em construção de negócio, de tudo. Mas é quanto mais eu me vejo capaz, quanto mais eu me vejo merecedor, quanto mais eu me permito viver as coisas boas da vida, mais eu ganho velocidade. Quanto melhor eu me vejo,
melhor eu fico, melhor eu ajo. Faz sentido? Como que tu... Isso é uma pergunta para mastigar durante os próximos dias. Como que eu me vejo e como que eu me sinto em relação a mim mesmo? Depois tu me manda um direct lá. Se tu quiser compartilhar, né? Mas como que eu me vejo e como que eu me sinto em relação a mim mesmo? Isso é importante, isso é a base. Isso é o início de absolutamente tudo. Faz sentido para vocês? Então, o que eu aprendo com isso aqui? Movimento tem um preço. E para você se ver de forma melhor, você vai ter um preço a pagar, que é olhar para si próprio. Ah, Cláudio, mas se tu é que nem eu, tu não vai, muitas vezes não vai nem pensar nisso, que te dá uns arrepios, te dá uma repulsa. Se tu é que nem eu era, mas é preciso. E talvez o pedágio teu seja isso. Tu parar e enfrentar, olhar e pensar o porquê que eu me vejo, que eu me sinto assim em relação a mim mesmo. Por que eu me vejo dessa forma? Por que eu ajo assim? E aí tu começar a resolver essa situação. Aí sim, esse é o pedágio. E não tem como passar, tá? Assim como não tem como passar na rodovia aqui sem pagar o pedágio, não vai conseguir sair do ponto A para o ponto B, se ver de forma melhor, sem antes enfrentar os medos e tudo mais. Resolver aquelas emoções, aquelas mágoas e tudo mais, sabe? Então é isso. E sabe por que eu trouxe essa situação das versões? Porque essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela tem objetivos bem legais. O negócio dela é melhorar, ela quer ter um negócio. Ela quer sair da CLT. Ela quer ter o próprio negócio dela. Bom, legal, muito bom. Só que as ações dela são totalmente ao contrário. Vão totalmente contra. Ah, por quê? Porque a base dela tá arrebentada. Porque o início dela, ela tá pegada a uma versão de 10 anos atrás dela. Uma versão louca, uma versão rebelde, uma versão de um jovem, tá? De um jovem rebelde, bebida, com histórico de loucura. Daí a gente conversando sobre isso, conversando sobre a situação dela atual, e ela me falou bem assim: cara, mas se eu fizer isso, eu vou estar sendo eu vou estar sendo hipócrita, porque aquele cara lá de 20 anos, ele não acreditava nisso. Tá vendo? Olha só o que isso nos diz. Olha o orgulho. Ela estava trabalhando hoje, 10 anos depois, uma pessoa com 31, 32 anos, trabalhando, ela está agarrada a uma versão dela de 20 anos de idade. E todas as ações dela é para honrar aquela versão lá. Para os amigos que ela nem convive mais. O que os meus amigos vão pensar se eu mudar? Tu nem convive mais com os amigos, cara pálida. Tu tá te ferrando agindo dessa maneira. Tu tá te levando pro buraco. Dizem que o poço não tem fundo. Tem? Ah, não, desculpa. Dizem, né? Cheguei no fundo do poço. O poço não tem fundo. Se tu continuar cavando, não tem fundo o poço. Então, a pessoa estava agarrada a uma versão de 2014, 2013, por aí, em torno disso. A vida era outra, o mundo era outro. A gente não pode continuar honrando, continuar vivendo em função de uma versão nossa que não funciona mais, que não nos leva para frente. Não tem como. Se tu quer evoluir, se o teu objetivo é crescimento, então as tuas ações têm que apontar para isso. E tu tem que mudar as versões. Precisa mudar a versão. Não funciona mais. O Motorola era um telefone bom há sei lá quantos anos atrás. Hoje é um telefone bom? O BlackBerry era o top de linha há quantos anos atrás?
Hoje é BlackBerry? Não é mais, nem sei se existe. E aí tu fica apegado a uma versão tua de 10, 15, 20 anos atrás. Te reinventa. Te reinventa, joga fora essas certezas. Eu tô falando, frase minha. Eu sozinho com as minhas certezas, eu sou um completo idiota. Por quê? Cara, porque as minhas certezas vão me travar aqui. Não. Eu preciso, por isso que eu tô o tempo todo me questionando. E isso às vezes é uma droga. Viu? Mas o tempo todo me questionando. Como que eu melhoro? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer aquilo? E se eu fizer assim? Como é que vai? Como é que acontece? É isso. Mas as pessoas, sabe o que que é? E esse rapaz que eu falei, o que que é? É orgulho, é ego. Ah, não, eu falei aquilo, eu tenho que continuar sustentando aquilo. A frase que eu escutei eu escutei do Diego, que é do Juscelino Kubitschek, eu não tenho compromisso com o erro. Se tiver que mudar, eu vou mudar. Eu vou mudar quantas vezes for necessário. Eu sou igual. Se eu errar, cara, vai, pede desculpa, vamos, bola pra frente, vamos. Eu acho que é assim que a banda toca, a banda da vida. Que a gente evolui, a gente cresce quando a gente se desapega das nossas versões erradas, as nossas versões que não deram certo. É isso. Então, tá vendo? Tem uma pessoa que casou, se separou. Tá vendo? Tem uma versão dela que ela tem que jogar fora, né? Ela tem que atualizar aquela versão dela que se separou, porque se ela continuar igual, ela vai fazer o quê? Vai casar, vai separar, vai casar, vai separar, vai casar, vai separar. É isso aí. Então, saiu de um casamento, ok, aprende, evolui, vamos pro próximo. Mas vai uma outra versão, senão vai dar ruim. Já viu pessoas que abrem vários negócios? Agora a bola da vez é paleta mexicana. Vamos abrir paleta mexicana e vai ser lindo. Poucos meses depois, fechou. Não, agora a bola da vez é vender o Trilegal. Vamos vender o Trilegal. Não, agora a bola da vez é tal coisa. Ah, agora a bola da vez, o que tá dando dinheiro é tal coisa. Não, cara, não. Não é essa a versão que tu tem que trocar. A versão do negócio. É a versão do empresário. Eu gosto... Vou compartilhar aqui para nós encerrar, tá? Eu gosto demais de carro, tá? Eu gosto de carro, ponto, tá? Fui numa empresa uma vez e o cara falando assim, o cara chegou com uma Porsche Macan e aí, cliente nosso, tá? Cliente da Reciclar. Chegou com uma Porsche Macan e aí, cara, legal. Daí fomos lá conversando, aí ele tinha uma Land Rover parada e eu disse, caraca, velho. E aí ele me falou, eu tenho uma casa, comprei uma casa lá e tal, te vendo, vamos negociar uma casa, comprei lá na beira da praia, lá em tal lugar, de frente pra praia. E ele falando, cara, comprei um Mustang 5.0, eu disse, nossa, quanto mais ele me falava, mais eu disse, caramba, velho, esse cara tem, ele tem tudo, pelo menos o que eu desejo, do que o meu lado infantil deseja. Casa, carro, cara, E aí já veio outro pensamento. Esse negócio que o cara faz, cara, é fácil, não é difícil. Não é difícil, não é a pior coisa do mundo, não precisa de tecnologia, babá. Cara, aí conversamos e tal, e por 5 minutos que eu saí da empresa do cara, eu fiquei, cara, dá pra abrir um negócio, vamos ganhar dinheiro pra cacete, vai ser lindo, e eu vou comprar os carros e tudo mais que eu quero e tal. E por 5 minutos eu me permiti ficar nessa loucura. Por quê? Porque após isso eu lembrei, cara, não é o dinheiro. Não é o dinheiro que me vai me sustentar, porque o negócio é fácil, mas tem os desafios. Não é o dinheiro que vai me sustentar. Sustentar o meu dia a dia, a minha força, a minha vontade, a minha energia, não é o dinheiro. Aí eu volto pro prumo de novo. O que é importante para mim? O que me norteia? O que eu busco? Os vários carros, a casa e tudo mais eu vou ter? Eu tenho a maior certeza que eu vou ter. Mas
Não é o segmento dele, não é o negócio dele que vai me trazer isso. Porque se eu for lá no negócio dele, fazer, exemplo, se eu fizer um negócio igual dele, não, vai ser pelo dinheiro. Então, são essas versões que nós temos que ter dentro de nós. Muitas vezes o teu negócio não está dando certo, tu tem que jogar fora uma versão e pegar outra. Muitas vezes o teu casamento não está dando certo, tu tem que melhorar a tua versão. Muitas vezes tu tá ganhando, sei lá, o teu salário é tal e tu quer mais. Tu tem que mudar a tua versão. É isso. O que eu acabei de falar aqui para vocês? Compartilhar. Não é essa versão do Clóvis de hoje, de 14/7/2024, que vai gerar 1000 empregos direto. Não é essa versão, porque essa versão aqui não sabe. Essa versão aqui não tem capacidade hoje para isso. Mas a versão daqui a um tempo, eu estou construindo essa versão. Eu estou construindo essa versão que vai gerar 1000 empregos direto. Quem sabe mais? Eu só sei que eu quero muito mais que eu tenho hoje. Mas para quê? Mas para isso, eu tenho que jogar fora algumas versões minhas. Eu tenho que descamar. Tem que tirar várias coisas fora, deixar pelo caminho. Por quê? Falamos sobre isso. Se tu não olhou, olha, vai lá. Por quê? Pro lugar aonde geraremos 1000 empregos direto, eu não posso levar tudo que eu quero. Eu tenho que levar o que é necessário para chegar lá. Eu tenho que levar o que é necessário para chegar lá. É isso que eu tenho que levar. É isso que eu tenho que fazer. E aí eu tenho que deixar para trás coisas que eu gosto, coisas que é legal hoje, mas eu tenho que deixar para trás. Por quê? Porque o local, esse ambiente rarefeito, onde o ar é rarefeito, é mais pesado, é mais difícil, ele exige que eu leve coisas específicas. E eu, Clóvis, eu estou construindo hoje essa versão. Eu estou trabalhando para jogar algumas coisas fora, estou trabalhando para buscar outras para mim, para formar essa pessoa, esse empresário que gera 1000 empregos direto. É isso. É isso aí. Hoje, atitudes diferentes, resultados diferentes. É isso aí. Mas alinhados. E aí eu poderia dizer assim, Slane, faz sentido, faz muito sentido o que tu falou. Mas eu diria, eu ia melhorar ainda mais. Por quê? Porque eu posso estar indo num caminho bom e ter uma atitude diferente. Vou ter resultado diferente? Vou. Mas quem sabe o resultado, a atitude seja pior, o resultado seja pior. Então, atitudes alinhadas com o objetivo e resultados alinhados com o objetivo. Isso, tá vendo? Isso me tira de um monte de... afunila, né? Ele diminui o foco, né? Ele me tira de um caminho largo de ter atitudes diferentes somente para atitudes alinhadas. Para eu mirar no alvo e ir em direção a ele. Então é sobre isso. Se você não está conquistando os resultados que tu quer viver, se tu não está indo em direção a isso, tu tem que mudar a tua versão. Tá? Eu posso dizer assim, se o teu telefone não faz chamada de vídeo, não manda, se ele não manda arquivos coloridos, vídeo, chamada instantânea e tudo mais, tu tá com um BlackBerry, tu tá com um Nokia 2532, o tijolão, e aí tu tem que mudar de versão. Larga isso aí, joga fora, porque nós já temos aparelhos super modernos. E eu acredito que tu quer viver resultados de um aparelho super moderno, né? Então, já tem pessoas muito à nossa frente. Tem pessoas que já têm resultados muito à nossa frente, elas já mudaram, melhoraram a versão delas muitas vezes. E é isso que eu te convido a fazer hoje. Melhora a tua versão. Melhora a tua versão. Joga algumas versões fora. Faz sentido para vocês? Compartilha aqui comigo.
Isso aí eu fico só eu falando e, enfim, eu não pergunto, né? Mas vai melhorar, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Então é isso aí, é o que conta, né? Então, minha gente, é isso aí. Espero que vocês pensem sobre isso, meditem sobre isso e ajam. Se fizer sentido para vocês, ajam, tá? Desejo um bom domingo a todos vocês. Desejo que vocês façam o melhor de vocês, tá? E lembra do post de hoje de manhã? Um novo dia para escrever uma história linda, a história que você quiser. Mas coloca aqueles ingredientes: criatividade, ousadia, coragem, esforço, beleza? Bom domingo e